Bom, como o pastor Marcelo falou, hoje eu e o pastor Aloysio estamos completando 40 anos de casados e valeu a pena. E vale a pena. E a nossa vida é desse jeito. A nossa vida é nas mãos do Senhor. Amém? Aprove ao Senhor que ele estivesse lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, pregando sobre família, num congresso de família. E ontem, ele quando vai para o congresso, ele não ministra e vai embora para o hotel, não. Ele fica o congresso inteiro, ele escuta todas as pregações, todas as ministrações. E ontem, em momentos diferentes, um profeta que ministrou de manhã, não conhecia, o chamou em privado e deu uma palavra para ele. E ele disse assim, para que você saiba que essa palavra vem do Senhor, a sua família é Oliveira Lima. O nome dele é Aloysio de Moraes, porque é o nome do pai dele, né? E Oliveira Lima é da parte do avô. Então, ele não conhecia o Aloysio, não tem essa informação na igreja, enfim. Mas Deus deu para esse profeta o nome Oliveira Lima, e entregou a palavra para o Aloysio. E ele depois vai estar conversando conosco, contando o que Deus falou. E à noite, o profeta acabou de pregar, um outro profeta acabou de pregar, e já ia saindo do púlpito e falou assim, não, eu tenho uma palavra para você, né? E lá eles chamam o Aloysio de apóstolo Aloysio, em reconhecimento a esse ministério da palavra, né? E ele disse assim, o Senhor te fala, filho de Iara e neto de Elce. E entregou a outra palavra para ele, porque ele também, né? Nós aqui sabemos que a mãe dele se chamava Iara, nós temos uma neta chamada Iara com Y, que vem da palavra Iará, que é ensino em hebraico, e a avó dele era Elce, que a irmã dele é Elce Amélia, né? A mãe dele era Elce Marie, que é o segundo nome da Ingrid, Marie, né? Então, aquele homem nunca viu o Aloysio, né? mais bonito, né? Em vez de dizer mais gordo, mais bonito. E ela, então, entregou a palavra e Deus usou os nomes da avó e da mãe para dizer para ele, essa palavra vem do Senhor. Amém? Então, queridos, tome posse das palavras que Deus dá para você. Amém? Deus usa seus servos, seus profetas, e coisa interessante, ele foi lá num propósito, e no meio disso tudo, Deus tem as bênçãos dele. Amém? E quando ele é abençoado, nós somos abençoados também. O nosso ministério é abençoado, nós somos abençoados. E com certeza, domingo que vem, vamos fazer um bolo de noite aqui, porque 40 anos não são 40 dias, nem 40 meses. Amém? É uma vida, gente, uma vida de entrega a Deus, uma vida de aprendizado. Ninguém fica casado 40 anos porque é tudo fácil. Não, as coisas não são fáceis, mas o nosso Deus nos capacita para que a gente vença todas as coisas. Amém? Então, é um amor que vai crescendo, um amor que vai amadurecendo, e isso é maravilhoso. Essa igreja faz parte disso tudo. São 40 anos de igreja, 40 anos de casamento. Amém? Então, estão todos convidados para domingo comermos bolo aqui. E, juntamente com ele, a gente renovar os nossos votos. E, como ele diz, tem que ser num nível mais alto. Amém? O compromisso do ano passado já foi superado. Agora é um novo compromisso para o ano, né, o 41º ano de casados. No nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. E eu queria que a gente pensasse, né, que você se perguntasse, Senhor, eu estou vivendo tua vontade? Será que quando você abrir o seu coração para Jesus,
você podia pensar, podia imaginar que Ele tem um propósito para você, que Ele tem um plano de vida para você. Você tinha pensado nisso? Quando aceitei Jesus, eu aceitei Jesus porque eu queria me entregar para Ele, na verdade. Que eu entendi que Deus estava comigo, estava acompanhando a minha vida desde o meu nascimento, desde a minha formação no ventre da minha mãe, né? E depois eu nasci, cresci, e eu via a mão de Deus na minha vida, eu via a presença de Deus, mas eu só o buscava quando era conveniente. Aí eu entendi que eu precisava abrir meu coração para Ele estar comigo sempre. E eu estar com Ele sempre. Mas eu não sabia que havia um senhorio, eu não sabia que Ele tem uma vontade para a minha vida. Depois eu fui aprendendo e amadurecendo nas coisas de Deus, e eu compreendi que Ele tem uma vontade. Mas viver a vontade de Deus, né, e cantar aquele hino, dizer: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por Ti, estou apaixonado. Será que a gente abre mão do nosso sonho, da nossa vontade por Ele? Né? Então, eu queria que nós vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para essa palavra aqui, e que você possa responder, né? Ou possa meditar sobre a sua vida. Senhor Jesus, em Teu nome, Pai, nesta manhã aqui, ó Deus, abrimos nosso coração para Ti, queremos rememorar, Jesus, assim, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões, Senhor, e pensar se estamos, de fato, submetidos à Tua vontade, se temos buscado cumprir o Teu chamado para as nossas vidas. Vem falar conosco, Senhor, e leva-nos mais junto de Ti, no nome de Jesus, amém. Amém. Por favor, vamos ler Colossenses 1, de 9 a 12, na revista atualizada, por favor, né? Vou pedir para a Suzana nos ajudar. Livro dos Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Glórias a Deus. E eu também peço ao Senhor que nós transbordemos no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que profundo. Quando eu posso entender, quando eu posso realmente ter esse conhecimento da sua vontade, como isso me completa, e isso me dirige, isso me conduz e me faz fluir na vontade de Deus, e as coisas, eu creio que todas fluem de uma maneira melhor, de uma forma mais rápida, de uma forma mais certa. Isso realmente é tremendo. Aleluia, né? Quando a gente pensa na vontade de Deus, a gente tem que saber
que a gente poderia dizer na vontade própria de Deus, na vontade soberana de Deus. Essa vontade, como ele disse assim, que ele enviaria seu filho para nos salvar. É soberano, uma vontade soberana. Deus tem uma vontade soberana. E quando Deus determina algo, aquele algo tem que acontecer. Então, Jesus foi prometido lá na fundação do mundo, que ele viria, que ele nasceria, que ele cresceria, que ele morreria por nós. Ele veio para nos justificar, ele veio para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai. Essa vontade do Senhor é uma vontade soberana, foi predestinada a realização dessa vontade. Essa vontade do Senhor é uma vontade própria dele. E ele cumpre, porque ele é soberano. Amém? Aí nós podemos dizer que ele tem uma vontade para a nossa vida, uma vontade moral. Quando a gente pensa que ele, na palavra de Deus, ele colocou preceitos para que a gente viva. Mas veja bem, que coisa interessante. Ele colocou a vontade dele, moral, para nós, que a gente vive ou não. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Não é verdade? Vamos ler em Êxodo capítulo 20. De 13 a 17. Vamos ler só a segunda parte dos 10 mandamentos. Tá? Tudo o que tem a ver com o nosso semelhante, né? Não matarás, Êxodo, capítulo 20, de 13 a 17. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Então a gente vê a vontade moral de Deus para nós. Temos ali em Êxodo, mas a gente pode ler também 1 Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tá? Vamos lá. De 1 a 5. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Deus, Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que desta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A gente pode parar até no 5, né? Não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Então, queridos, a vontade de Deus é que nós sejamos santificados pelo Senhor. E essa santificação, ela é precedida por atitudes nossas, por posturas nossas. Nós precisamos buscar ao Senhor e precisamos buscar essa santificação. Né? Eu vivo brincando assim, que tem pessoas que possuem fraquezas, que elas parecem que querem que caia um raio do céu
e transforme a vida delas assim, pum, pronto, estou liberto, não tenho mais problema. Seria muito fácil, né? Mas não é dessa forma. Nós temos a nossa vontade própria e nós precisamos mortificar a nossa carne, nós precisamos ser santificados. Então, de que forma que a gente conhece a vontade de Deus? Buscando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, lendo a palavra, a gente vai compreendendo a vontade de Deus. E Deus, Ele deseja a nossa santificação. A palavra de Deus diz que a gente se converte, a gente precisa de desenvolver a nossa salvação. Então, isso tudo é importantíssimo, né? E tem a vontade de Deus, que é a vontade desejada, né? Deus, por exemplo, é do desejo do Senhor que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo do Senhor. Que nós todos sejamos felizes. Que nós vivamos uma vida de entrega ao Senhor, uma vida plena. Essa é a vontade de Deus. Então, a gente pode pensar nessas facetas da vontade de Deus. A vontade dele pré-determinada, de coisas que quando ele determina acontecem e não tem como a gente mudar. A vontade dele moral, aquilo que ele espera de nós para que nós tenhamos bênçãos na nossa vida, para que a gente colha bênçãos na nossa vida. E o desejo dele de que nós realmente todos sejamos salvos, que nós temos as nossas famílias felizes, os nossos casamentos, que nós sejamos prósperos, que nós gozemos dessa paz e desse amor que Jesus conquistou lá na cruz por nós. Agora, nós temos vivido, né, a vontade de Deus, nós temos nos submetido ao Senhor, nós estamos entregues a Deus. Vamos ver aqui 3 versículos interessantes. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Quando a gente permanece no Senhor. Deixa para mim, Suzana, por favor, que eu não abri aqui. O Senhor nos faz ver os caminhos de vida. Você tem visto os caminhos de vida? Então, você precisa permanecer, né, no Senhor. A despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer situação, permaneça no Senhor. O Senhor fará você ver os caminhos de vida. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Ah, mas eu ando tão triste. No nome de Jesus, o Senhor vai te renovar nesta manhã. Amém? Na destra do Senhor há delícias. Delícias. Eu quero viver as delícias do Senhor. Mas para viver essas delícias, necessariamente eu não preciso ter tudo aquilo que eu penso, que eu sonho. Mas nele eu vou desfrutar essa delícia. Sabe? A gente precisa aprender a desfrutar do Senhor, da sua presença. A gente precisa permanecer na sua presença, nos seus caminhos. Salmo 32, versículo 8. Aleluia. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Queridos, quem é que tem o melhor conselho? É o Pai. Amém? Instruir-te-ei.
no caminho que deve seguir. É nele. Fora dele não tem instrução. Fora dele não tem orientação. É no Senhor. Permaneçamos no Senhor. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Aleluia. Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito fácil a gente se estribar do nosso próprio entendimento, não é verdade? Basta um pouco de autoconfiança e aí a situação está feita, porque aí a gente acaba enfiando os pés pelas mãos mesmo, porque a gente crê que aquele caminho, que aquela decisão é o melhor, mas não confiantes em Deus, confiantes na gente. Então, é um caminho muito tênue, é muito estreito esse caminho, porque eu preciso andar com o Senhor, Ele vai me mostrar o caminho, Ele vai me instruir, eu vou experimentar as delícias do Senhor. E Ele fala, né? Bota o versículo 5, Suzana, de novo, de Provérbios. Desculpa que eu não abri aqui minha Bíblia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Né? Confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Lembrei desse versículo agora. O Senhor endireitará as tuas veredas. Eu quero dizer para você, se nesse seu meditar, pode tirar, querida, se no teu meditar, você de repente, ai meu Deus do céu, eu fiz tudo errado, Senhor. Não importa, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Ele faz tudo de novo. Ele é o Deus da oportunidade, é o Deus do amor, é o Deus do perdão. Então, não é para você pensar. Nós não podemos fazer nada com o nosso passado. O Senhor conhece o seu passado, tudo até agora. O Senhor está vendo, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não está te cobrando nesta manhã. Ele está vindo aqui hoje, através de mim, para dizer para você que Ele pode consertar todas as coisas. Ele pode endireitar as suas veredas. Mas você precisa estar aqui, ó, na mão dEle, na palma das mãos do Senhor. Amém? Aleluia. Muitas pessoas pensam, e hoje em dia mais ainda, que podem fazer tudo, que tem liberdade para tudo, que a liberdade é relativa. Não, a liberdade não é relativa. Você tem que ler a Bíblia para saber o que você pode fazer e não pode fazer. Nós lemos aqui do Velho Testamento orientações de vida. E lemos aqui no Novo Testamento orientações de vida. Deus quer o quê? Que nós nos santifiquemos. Então, uma vida fora dessa santificação está fora dos planos de Deus. A gente precisa se manter santo, desse jeito. Amém? E essa palavra, e isso que o Senhor pede, é para todo mundo. Não importa a idade, não importa o gênero, não importa a experiência, não importa nada. Para os crentes e não crentes. Todos nós estamos debaixo da soberania do Senhor. E Ele deseja o melhor para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, agora, a gente precisa saber que nessa caminhada, há coisas que nos afastam
desse propósito de cumprir a vontade de Deus. Né? E que coisas seriam essas? O que nos impede de descobrir a vontade de Deus? Primeiro, a nossa vontade própria. Acabamos de ler. Não te estribes do teu próprio entendimento. Vontade própria. A gente acha que a gente quer o melhor e que o que a gente quer, a gente pensa e a gente afirma que é o melhor. E a gente, então, fica cego. Porque aquela vontade própria, ela é uma obstinação na nossa vida. Então, o primeiro motivo que a gente pode ficar afastado dessa vida, né, de viver a vontade de Deus, é a nossa vontade própria. Ah, mas espera aí, Deus nos fez com livre-arbítrio. Ele nos deu essa liberdade. Ele nos deu, sim, para que a gente faça a melhor escolha. Então, a gente precisa buscar de Deus. A gente já viu que Deus nos orienta o caminho certo e nele a gente vai desfrutar as delícias da vida. Nele. Amém? Segunda coisa, influência dos outros. Ah, mas você vai continuar servindo a esse Deus? Ah, mas você vai de novo para a igreja domingo? Ah, mas você está nessa de ficar orando? Vamos desfrutar a vida, vamos cair por aí, vamos sair pelo mundo. Não, a gente vai desfrutar a vida sim. Vamos. Deus quer que a gente goze a vida. Se você ler em Eclesiastes, ele diz, goze a vida. Goze a sua vida em família. Marido e mulher gozem a vida, desfrutem juntos. Mas mantenham o quê? O óleo na cabeça, a veste limpa e... é a terceira coisa. As duas coisas, né? As vestes brancas e o óleo na cabeça. Tem que ser santidade. Aí goze a vida. Agora não. Se a gente deixa a vontade própria persistir, ou se a gente dá ouvidos às vozes de fora, isso pode nos tirar de fazer a vontade de Deus. Ignorância da palavra de Deus é outro motivo. Porque como é que a gente pode ser fortalecido? Com a palavra. A palavra nos encoraja. A palavra nos fortalece. Sabe? A palavra de Deus disse, vinde, arrazoemos. O Senhor quer que nós cheguemos na sua presença para conversar, para arrazoar. Trazer nossas razões, não é brigar com Deus, não é cobrar de Deus, sabe? É dizer, Senhor, eu não tenho mais forças, Senhor, eu não tenho mais esperança, eu tenho dado tudo de mim, eu te amo, Senhor, mas eu estou sem forças. Aí o Senhor diz, lê a palavra, e você vai ler a palavra, e a palavra vai te fortalecer. Você vai ver exemplos de irmãos nossos que viveram lá nos períodos bíblicos e quantas vitórias Deus deu, quantas promessas há aqui que nos fortalecem. E outra coisa, gente, nós vimos no item anterior a má influência para nos tirar da vontade de Deus, mas também existe uma boa influência. Se cerque de pessoas que buscam a Deus, que vão te trazer uma palavra de incentivo. Não é vergonha você pegar seu telefone e falar, puxa vida, sabe? Fulano, fulana, eu hoje estou tão abatido, estou tão abatida por isso, por isso, por isso. E aí o nosso irmão, a nossa irmã, do outro lado, diz assim, mas espera aí. O Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. Receba essa alegria do céu, sabe? Alegre-se no Senhor, lembre-se do que Ele já consumou lá na cruz. Então a outra pessoa começa a ministrar na nossa vida. E a gente, quando termina a ligação, a gente, espera aí, meu Deus do céu, vou viver, vou resolver já as coisas, porque aquela pessoa estava prostrada, sem coragem de prosseguir. Mas ela ouviu uma boa palavra. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos o quê? Nos cercar de pessoas que vão
nos fortalecer, que não vão nos puxar para baixo. No nome de Jesus, não é verdade? A vida já é tão difícil para a gente ficar buscando coisas que nos puxam para trás. Outra coisa que nos tira do caminho da vontade de Deus, o medo. O medo. Esse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito, né? Eu estou com 62 anos, e eu nunca vi um tempo tão tenebroso, sabe? Já passei por tantas coisas, já vi tantas coisas, mas guerras, rumores de guerra, violência, o amor se esfriando de muitos. Tem pessoas que estão deixando de ter filhos, casais que estão desistindo de terem filhos, com medo do mundo, com medo do que os filhos vão enfrentar. Não, o perfeito amor lança fora o medo. Amém? A Bíblia diz, Jesus diz ali, na palavra dele, para a gente continuar vivendo até a volta dele. Vamos continuar vivendo. E o Senhor vai nos dar força, fortalecimento e vitória, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que nos tira da vontade de Deus. Pecado voluntário. Epa! Já ouviu falar de pecado voluntário? É aquele pecado que eu faço por minha própria vontade, consciente. Consciente. Nós temos a revelação da palavra. Não precisa de uma cartilha para você saber, mas o Espírito Santo que está em você, ele te mostra e ele te fala, não. Quando a gente fala rude com alguém, quando a gente pensa mal de alguém, o Espírito Santo fala. Ou será que não fala com você? Epa, você pegou pesado. Você destratou fulano. Epa, não assiste esse filme. É contaminação. Tem que desligar. Não assiste. Não. Espera aí, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. E eu sou forte, eu vou conseguir. Então, os pecados voluntários. Os pecados voluntários são voluntariosos. Eles entram na nossa vida e eles dominam e eles nos afastam da vontade de Deus. Então, a gente tem que reconhecer, pedir perdão ao Senhor e se posicionar e vencer esse bicho, em nome de Jesus, né? Vencer a carne aqui. Aleluia, né? Deus, ele não te aponta o dedo dizendo, tá vendo? Você fez isso. Não. Hoje o Senhor está aqui para você pensar na sua vida, no quanto você está vivendo a vontade de Deus ou não, mas não para te apontar o dedo, mas para dizer, você pode começar de novo hoje. Você pode tomar uma nova postura hoje. Amém? E Deus tem um plano na tua vida, Ele vai cumprir. Então, não deixe passar de hoje. Se posicione. Se posicione. Se você disser, eu errei, diga para Ele, eu errei, mas pela tua vontade estou disposto a começar tudo de novo. E o Senhor está disposto a fazer tudo de novo em nós e através de nós. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Ele te perdoa e te dá paz. Ele te dá a oportunidade de fazer tudo de novo. Não, você não precisa detalhar para Deus sobre os seus erros. Mas, né, confesse ali. Peça perdão. Precisa vir aqui na igreja e falar tudo. Não,
Vá ali com Deus e fale: Senhor, Tu sabes disso. Fale aquilo que você precisar falar para se libertar. Mas Deus sabe de tudo. Mas o que Ele está esperando de nós é um arrependimento, é uma entrega total. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero ler um texto aqui, no 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, que é o teu chamado, o meu chamado. 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Queridos, quando a gente lê, né, essa semana a gente terminou de ler o livro de Isaías, e quando a gente lê o ministério de Cristo, e depois em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus abre ali a Torá e ele lê o chamado dele, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. E ele diz que ele foi chamado para salvar o perdido, para libertar o cativo. Nós também temos esse chamado. Está aqui, amém? O Senhor nos reconciliou com o Pai e nos tornou embaixadores do seu reino, embaixadores do seu amor. Mas não é para a gente ter o dedo em riste, para a gente falar: você pecador, você não vai para o céu, distanciar a família da gente. Durante muitos anos a Igreja de Cristo teve essa vibe, sabe? Durante muito tempo nós éramos tão santos, tão puros, tão separados, que a gente não queria. Na verdade, a gente jogou fora os nossos amados, porque nós não tínhamos misericórdia. Mas o Senhor hoje está aqui, nos lembrando o nosso chamado. Vocês leram bem aqui? Ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio. Deus exorta por nosso meio, por nosso intermédio. Então, queridos, como é que Deus vai poder exortar se não houver amor em nós, se não houver santidade? Como é que as pessoas vão olhar para nós? Eles vão desacreditar do Evangelho, se eles não virem a Cristo em nós. Ele nos reconciliou com o Pai, e Ele nos tornou pequenos Cristos. Mas para a gente ser verdadeiramente esse pequeno Cristo, a gente precisa permanecer na presença de Deus todos os dias. E a gente não pode esmorecer, a gente não pode desistir, mesmo quando a gente enfrenta as dificuldades. O Senhor,
Ele nos faz mais que vencedores. Ah, meu Deus do céu, pastora, vim falar de vitória, eu estou passando por tanta coisa. Passe com Cristo. Amém? Permaneça com Cristo. Segure na mão de Cristo. Nós vamos vencer tudo isso. Não é sozinho. O Senhor não está pedindo para você fazer sozinho, nem na sua própria força. Sabe? Ele está contando com você para você não desistir. Mas Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força. Veja um problema de cada vez. Eu estou com a lista. Eu estou com a lista, pastora, de coisas sem resolver. Eu já estou no desespero. Não adianta desespero. Para, respira e fala: Senhor, eu estou sem forças, eu não aguento mais. Eu preciso de Ti, Senhor. Qual é a solução? O Senhor tem todas as soluções. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Então eu entrego para Ti tudo. Me ajuda. O que eu tenho que fazer primeiro? Nós lemos ali tudo aqui hoje, gente. Quando a gente permanece no Senhor, Ele mostra o caminho que a gente tem que seguir. Ele mostra a melhor decisão. Ele nos segura pela mão, a destra dEle. A gente desfruta das delícias na sua destra. Entende? Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. O Senhor ama vocês. E Ele quer guiar cada um de nós nas nossas vidas. E Ele tem uma vontade perfeita e santa, né, para nós. Vamos ver em Romanos? Esse aqui não estava no script aqui, não. Não vos conformeis com este século, mas... Oi? Isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? A sua luta não é contra sangue nem contra carne, é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É o inimigo que nós temos que nos levantar contra ele. E uma coisa que a gente faz contra o inimigo é fechar as brechas. Tem brecha na tua vida? Tem brecha, porque se a gente não está vivendo aquela santidade que a gente leu, aquela santificação, mas santificação não é só pecadão, gente. Santificação é tudo. É murmuração contra Deus, é reclamação, é um espírito de contenda na nossa casa, é preguiça, é insatisfação, sabe? É a gente faltar o respeito com o nosso marido, faltar o respeito com a nossa esposa, faltar o respeito com os filhos faltarem respeito com os pais. Isso tudo é brecha. Um povo santo tem que ser santo. Mas isso tem que ser de fórum íntimo. Tenho que chegar na presença de Deus e o Senhor tem que me mostrar. As coisas têm que ser compatíveis. Eu não posso chegar aqui trazendo essa palavra e eu viver uma vida incompatível com isso, gente. Não há autoridade na minha boca se eu fizer dessa forma. É com temor e tremor que eu venho aqui trazer a palavra. Porque eu tenho que primeiro viver para poder trazer. Então, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com o que a gente está vendo. Não vos conformeis com o que a sociedade está impondo para nós. O certo é errado, o errado é certo. Não, o certo é certo, o errado é errado. As coisas não mudaram. Continue vivendo o certo, a correção. Continue ensinando para os seus filhos, não importa a idade que eles tenham, continue ensinando. Amém? Não vos conformeis, mas renovai-vos, né? Mas o quê? Mais
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a minha mente vai ser renovada? Buscando a Deus, lendo a palavra. Deixa essa palavra entrar. Ah, pastora, eu não tenho tempo. Arranja um tempo para ler. Arranja um tempo. Lê a palavra, porque olha quantas coisas nós lemos hoje aqui, que já nos transformaram aqui, hoje, da gente ler. Porque eu organizei as ideias, o que Deus me orientou para trazer para vocês, mas você pode fazer isso com você mesmo. É na hora da sua devocional que você vai buscar, e o Senhor vai orientar e vai te ensinar e vai te mostrar. Peraí, Luiziana, você está fraca nessa área. Você tem que fortalecer essa área, senão você vai cair ali na frente. Mas isso tudo o Senhor nos mostra, não para o nosso constrangimento, mas para o nosso fortalecimento. Porque a gente reconhece, a gente pede perdão, e na mesma hora o Senhor está pronto para nos ajudar, para nos conduzir em vitória. Quando a gente não se conforma com esse século, quando a gente deixa a mente da gente ser renovada, o que acontece? A gente experimenta o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É dessa forma. No nome de Jesus. Amém? Nós precisamos viver a vontade de Deus. E a gente tem que deixar de lado muito da nossa vontade e pensar na vontade de Deus. Quantas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus porque a gente está distraído com a nossa própria vontade. O Senhor nos fez embaixadores, reconciliadores. Nós temos que levar esse mundo para Cristo. Nós precisamos fazer as pessoas reatarem amizades. Nós precisamos fazer a família se reunir. Tem alguém apartado? Tem alguém afastado? Traga para a comunhão. Ah, pastora, como é que eu vou fazer? O Senhor sabe como você vai fazer. Busca Ele, Ele vai dar a estratégia, Ele vai trazer essas pessoas que nós afastamos no passado. Ele vai trazer para perto de nós e nós vamos ganhá-las para Cristo. Porque é essa a nossa missão, querido. Eu quero chegar no céu e eu quero que o Senhor diga: serva boa e fiel, você cumpriu a minha vontade. Amém? E assim também vocês, servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei, você fez a minha vontade. É desse jeito, é não se conformando com as imposições do mundo, deixando a nossa mente ser renovada, buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra. Olha aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Madrugada, 5 horas da manhã, eu hoje acordei às 6, gente, parece um reloginho. Ontem acordei 6h05, hoje acordei 6 horas e perdi de novo a oração. Pastor Murilo é um homem abençoado por Deus, porque ele levanta, ele está lá às 5 horas da manhã, e depois ainda vai trabalhar e está ali com essa saúde toda. Acho que é de tanto exercício que ele fez a vida inteira. Mas, porque é na oração, quando eu consigo entrar nessa oração da madrugada, é uma bênção, é maravilhoso. Estamos juntos como igreja, orando, intercedendo por vocês e por nós, e pela nossa nação, e por tantos outros motivos, gente. Mas Jesus sabe das minhas limitações. Então, eu digo assim: ai, Jesus, eu descansei, né? Eu descansei. Ontem eu fiquei até tarde aqui meditando nessa palavra, mas eu não desisti, não. Isso, somos um. Enquanto eles estavam lá orando, eu estava recebendo. Não é? Mas é desse jeito, queridos. Nós vamos verdadeiramente permitir que o Senhor cumpra a sua vontade. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele não permita que a gente deixe de fazer o que a gente tem que fazer. Sabe, aquela pessoa
que te para na rua, de repente, ou no seu trabalho, no seu escritório, que te busca pedindo uma palavra e você não tem nada para falar. Porque não flui, porque você não está em sintonia com o Espírito Santo. Como é que nós vamos chegar nesse ponto de cumprir a vontade de Deus, nessa missão de sermos reconciliadores das pessoas com Deus e das pessoas entre si? Só se a gente estiver fluindo no amor de Deus. Então, no nome de Jesus, não importa até que ponto você chegou, o Senhor está aqui nesta manhã, e Ele está dizendo para você que Ele está te esperando você decidir fazer a vontade dEle, plena, atender ao chamado dEle. Ah, pastora, eu não tenho chamado ministerial. Não, todo mundo tem um chamado ministerial, ainda que seja ali, aonde a gente está, em casa, no nosso trabalho, no nosso meio. Nós lemos isso hoje aqui. Ele nos tornou embaixadores, nós somos reconciliadores. Aleluia, Jesus. Ó Deus, visita cada coração nessa manhã, Senhor. Visita. Aleluia. Nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, Senhor. Nos rendemos a Ti. Nos perdoa, Senhor. Se tivermos que recomeçar, recomeçaremos, ó Pai. Mas recomeçaremos contigo, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. 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 Amém, Jesus. Amém, Jesus.